Você que está conosco acompanhando mais esta live neste domingo. Que dia é hoje, hein? Hoje é dia das mães, 11 de maio de 2025. Primeiro domingo após o nosso querido Papa Leão ser eleito rapidamente, né? Eleito daquela forma, quase na primeira votação, no segundo dia, segundo o cardeal Habla Mucho, que teve um cardeal aí que falou demais, viu? Segundo o cardeal Habla Mucho, com mais de 100 votos. Com o Gabriel entrando conosco. Entrar ao vivo com o Gabriel, vamos lá. Aceita, Gabriel. Ih, tá aceito. Entrar ao vivo com o Gabriel. Opa, Opa! opa! Cadê você, Como Gabriel? escorregou, cara? Eu já ia entrar no perfil e iniciar a live. Ó, mas eu tô aqui, ué. Já estamos aqui. Cara, Sempre. apressado. Uhum. E aí, meu caro? Será que você tá aqui online? Não tô te vendo, não, viu? O que tá vendo aqui? Eu tô aqui, Deixa eu ué. ver. Não, mas eu não estou te vendo. Já tá, consta que Ah, você não tá tá me aqui vendo? Mas mesmo. tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui no computador como é que está. Rapaz, que semana emocionante, hein? Pois é, rapaz. Quem Pois não é. está leonizado está perdido. É, você está aqui sim. Não sei por que você não está aparecendo aqui comigo. Às vezes Mas tá certo. acontece. Acontece às vezes. Tá certo. Mas eu fico sem te ver, cara. Que coisa chata. Pô, teve muita live que a gente fez assim, ué. Eu não te É, vi, a gente ia só conversando. Fala, Randolfo, beleza? O o Jonathan tá aí Randolfo, também. ele participou de um podcast com a gente sobre genocídio, lembra? Isso, teve Uhum. conosco. Faz parte dessa história dos filhos de Francisco, né? Sim, exatamente. Mas então, Gabriel, quem não está leonizado está maluco, né? Não é possível. Tem que estar todo Ele, mundo leonizado, hein? ele foi muito bacana acompanhar, né? Como é que o Papa foi recebido com tanto carinho por todo mundo, né? Obrigado, Randolfo. Randolfo está mandando um abraço aí, parabéns Para pelo todo trabalho. mundo. Foi muito bacana acompanhar o carinho, né, com que todo mundo recebeu e está recebendo o Papa Leão. E o Leandro Carnal falou uma coisa que eu também concordo, assim, eu acho que eu não me lembro de ver o mundo fora da igreja tão fascinado, tão é, envolvido com o conclave, como dessa vez, né, e acolhendo tão bem um Papa novo. E detalhe, assim, acolhendo no que ele, não só exigindo, né, porque sempre tem uns caras, o Papa devia falar isso, o Papa devia falar aquilo, né, isso tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, tem gente que quer ditar o que o Papa quer dizer, né, mas eu achei que foi mais que isso, as pessoas acolheram bem a imagem dele, né, mesmo sem concordar com tudo, que às vezes resgataram algumas coisas que as pessoas não concordavam, mas eu acho que a grande mensagem é essa, do que ele passa, né? Da importância dele, não só como um líder católico, mas como uma voz mundial, que fala coisas que o mundo inteiro precisa ouvir, né? Com toda certeza. Gabriel, é interessante. Eu devo ter falado nisso nesses 5 anos de Filho de Francisco, alguma ou algumas vezes eu devo ter falado isso. Se não falei, é porque eu penso isso continuamente. Uhum. Era muito comum, assim, década de 80, 90. Eu me lembro quando começou a Guerra do Iraque, usar isso como exemplo. Hum. E o Papa João Paulo II declarou que, em nome da humanidade, a guerra não podia acontecer. E o George W. Bush recebeu o Billy Graham lá na casa dele. O George W. não, o George Bush, o pai, né? O primeiro George Bush presidente, né? Recebeu o Billy Graham na casa dele para orar com ele à noite, no início da guerra. Foi uma guerra transmitida, talvez tenha sido a primeira guerra transmitida em tempo real, né? Pela CNN, inclusive. E o George Bush falou que estava fazendo a guerra em nome de Deus e o Papa, em nome da humanidade, mandando a guerra parar, né? Pedindo que a guerra parasse. Estou dizendo como exemplo, porque a palavra do Papa, lá na década de 90, na década de 80, e quando falava lá no Fantástico, o Papa disse hoje, aquilo tinha um peso Hum. geopolítico muito forte. E isso diminuiu. Isso foi diminuindo. Teoricamente, o que o Papa falaria
Tanto que o Papa Francisco, repetidamente, se colocou contra a guerra, contra o genocídio em Gaza, guerra da Ucrânia, e isso diminuiu essa força. Mas a morte de Francisco revelou a força do pontificado dele. Porque a morte de Francisco e o conclave que vem a seguir, porque o conclave vem na esteira da morte de Francisco. Que a expectativa era, quem virá? Vai seguir Francisco ou não vai? Isso era mundial, isso é uma coisa fantástica, porque todo mundo estava querendo saber quem ia ser o novo Papa. Todo mundo queria saber se o novo Papa seria seguidor de Francisco, entre aspas, seguidor, né? Isso é uma visão mundana, vamos dizer assim, ou da mesma linha de Francisco, que não tem nada a ver com conservador e progressista, isso é uma coisa quase que anacrônica em relação à igreja. Mas se ia ser aquela linha que Francisco trouxe. E aí a gente percebeu, eu pelo menos, né? A gente já falou isso no episódio passado, a gente percebeu a força de Francisco, do que ele viveu, do que ele vivenciou, do que ele ensinou, do que ele testemunhou, né? Então, assim, é uma coisa fantástica e essa repercussão se deve em função disso. Então, todo mundo quer saber quem é Leão e tal. E aí, com exceção da Mircea Medeiros, né, que no episódio do podcast O Assunto, no dia que o conclave começa, fala, olha, vou citar um nome que o pessoal não está falando, o cardeal Robert Francis Prévost, e Prévost, no francês arcaico, quer dizer presbítero. É Robert Francis Prévost, quer dizer, é um predestinado, né? Era predestinado a ser papa mesmo. E a Mircea toca o nome dele porque ela recebeu esse nome, ela revelou depois de uma fonte de dentro do Vaticano. Olha, o cardeal Mariaga, né, se não me engano, né, lá de Honduras, estava falando de um, mas começou a trabalhar o nome de outro, né? E foi o mesmo cardeal, né, do movimento que levou Francisco. Ele não é cardeal eleitor mais, pela idade, mas foi o mesmo cardeal que movimentou na eleição de Francisco. Então, assim, é um nome que ninguém previa, porque o que os repórteres diziam, não, cardeal americano não vai ser papa nunca, porque a igreja dos Estados Unidos tem muito dinheiro e os europeus ficam assim, achando que, de repente, eles vão mandar na igreja e tal. Mas aí, na verdade, escolheram um peruano que nasceu nos Estados Unidos, né? Porque se você ver as fotos dele, ele é latino-americano, cara. Você viu aquelas fotos? Você viu? Ele com bolinho, comendo quiabo com frango, de bota no meio da enchente, reclamando do esgoto aberto. É um cardeal, assim, e não é... E aí uma coisa interessante, porque nós estamos falando isso, mas são poucos os bispos brasileiros, hoje, que você vai ver em fotos como aquela. É mais aquela coisa mais raiz aí de uma década atrás, 2 décadas atrás, ligados à teologia de libertação, né? Não é uma... A gente não vê padre muitas vezes assim, no meio do povo. E aí, de repente, um cardeal que saiu do Peru, né? E a gente vai compartilhar depois, né, na live, mesmo quando a gente for baixar o episódio para podcast, né, que a gente vai fazer, Gabriel, um texto muito bom de um francês de origem congolesa. Eu postei hoje no nosso grupo lá, né, Sérgio Cates. Ele é doutor em sociologia, pesquisador, mora no Brasil, ele faz textos sobre geopolítica e ele fez um texto falando de como a igreja muda a partir do Papa Francisco, e isso se percebeu agora com a eleição de Leão XIV. E o Sérgio fala algumas coisas muito interessantes sobre essa dinâmica que se constitui na igreja a partir dessa eleição, e principalmente, ele pode falar isso tranquilamente, ele não é católico, eu comentei no texto, parabéns por ser católico, pelo novo Papa e tal. O Sérgio comenta o seguinte, que é muito visível a construção então, até antes de bispo, da figura dele por Francisco para a sucessão. Para quem não sabe, o Papa é proibido do Papa indicar um sucessor, ele não pode fazer isso, mas ele pode
mostrar a simpatia e encaminhar uma pessoa da sua confiança dentro dos trâmites. Não é nada absurdo. Ratzinger foi o homem forte do papado de João Paulo II. E ninguém disse que João Paulo II nomeou Ratzinger, né? Absolutamente. Bento XVI foi eleito pelos seus predicados dentro daquele contexto, mas era o homem forte de João Paulo II. E lógico, se alguém perguntasse para João Paulo II, provavelmente diria, bom, o cardeal Ratzinger é um excelente nome para ser papa. Mas o Francisco nomeou ele bispo no Peru. Ele tem... Eu ouvi essa informação numa entrevista de um religioso brasileiro, eu não tenho certeza, mas não acho absurdo. Ele tem que se naturalizar peruano para se tornar cardeal peruano, tá? Pelo menos é isso que a pessoa falou. Então, a naturalização dele tem a ver com esse encaminhamento como cardeal. Não acho absurdo que tenha que ser assim, não tenho certeza, mas não acho absurdo. E o Papa chama ele para ser o homem forte naquele que é a coisa mais importante da igreja, que é a nomeação de bispo. Não tem nada mais importante na igreja que as nomeações. Bispo que ordena padre é a coisa mais importante que o bispo faz na diocese. Nomeação de cardeal que vai eleger o Papa é a coisa mais importante que tem para a sucessão. A nomeação dos bispos que o Papa faz é a coisa mais importante que tem. E é isso que eu sempre elogio o Bento XVI, que foi um excelente nomeador de bispos, né? E isso foi talvez a grande qualidade do pontificado dele. E aí ele é nomeado para ser o homem, o ministro, o chefe do dicastério responsável pela nomeação dos bispos. Quer dizer, era um homem de confiança de Francisco, e é outra pessoa, eu falei, a gente já tem falado isso tanto, né, Gabriel? Não é Francisco, não tem que ser igual Francisco, não precisa ter carisma de Francisco, nada disso. É Robert Francis Prévost, atualmente Leão XIV, não somos sommeliers de Papa, poderia ter um outro perfil, e como católicos a gente tem que olhar o Papa como Papa, e ouvir do Papa a voz do Espírito para os dias atuais. A grande alegria que se tem em termos eclesiológicos, vamos dizer assim, né, da caminhada, da trajetória da igreja, a grande alegria nossa é imaginar que existe uma linha de continuidade em relação a uma conversão e uma mudança na igreja que foi trazida por Francisco, não apenas por Francisco, é sempre bom ressaltar isso, né, Gabriel? Pelos cardeais que elegeram Francisco. Bergoglio foi eleito num compromisso de renovar a estrutura da cúria, de renovar a igreja, de abrir a eclesialidade, a sinodalidade, ele foi fiel a esse compromisso, e aí vem Prévost, Leão XIV, né? Já tocando o barco nessa direção. Como é que você vê isso tudo que eu falei aqui, Gabriel? E detalhe, a renovação de Francisco foi pedida por Bento XVI. Porque com a renúncia dele, né? Exato. O que significa a renúncia de Bento XVI? Ele falou, poxa, eu estou muito velho, não estou conseguindo dar conta, mas o antecessor dele, que foi João Paulo II, ele ficou os últimos 5 anos do papado dele muito debilitado de saúde, mesmo assim não largou o papado. Ele estudou a renúncia, mas ele achou que a vontade de Deus e o que era melhor naquele momento era continuar, mesmo estando fraco, né? Então, o que Bento XVI diz com a renúncia dele, qual o simbolismo disso e qual a mensagem que ele está mandando e fazendo diferente do antecessor dele? Ele falou, olha, nas minhas orações, eu senti que a igreja precisa de alguém com mais determinação, mais fôlego para fazer o que precisa ser feito aqui, né? Que a gente está em muitas crises, muitas coisas aqui, com a cura, com um monte de coisa e tal. Então, ele renuncia, deixando o caminho totalmente aberto para quem viesse depois, né? Então, ele fala, olha, ele reúne com os cardeais e fala, ó, entre vocês está o meu sucessor e eu, desde já, declaro minha obediência a ele, sem nem saber quem que era, né? E ele saiu do Vaticano, foi para Castel Gandolfo durante a eleição do conclave, não queria ter influência nenhuma sobre aquilo, um gesto de extrema humildade, né? E depois acolheu o Francisco com o maior carinho do mundo, eles eram grandes amigos, né? E sempre o Bento orientava ele, e Francisco recebia com muito prazer as orientações do Bento. Então, assim, era uma espécie de renovação, por assim dizer, né? E de uma reforma da cura e de tantas coisas necessárias, que veio de um caminho aberto por Bento XVI, né?
de acordo com a entrega dele para o Espírito Santo. E também não foi uma ruptura de forma alguma, né, com o que ele vinha pregando, sua paz, não. Eu acho que o que Francisco fez assim, foi muito mais escancarar o que era mais importante. Porque o que ele fez, todos os outros papas já tinham falado, todos os papas falavam de simplicidade, de pobreza, disso. Agora o que ele fez foi escancarar isso, sabe? Tipo assim, olha assim, ó, olha só, eu ando de carro popular, olha, eu ando no meio do povo, olha, eu sou próximo, sou um padre de paróquia, né? Como agora o Leão também tem toda essa cara, assim, né? De um padre que come macarronada na sua casa no domingo, que tá lá, aquela foto dele. Infelizmente, aquela foto dele não é com frango com quiabo que ele tá comendo, depois descobriram que foi lá no Peru. Mas enfim, né? A foto mineira dele, ele é copo de cerveja, né? Não, assim, mas é total, podia ser, o que mostra como é parecida a nossa América Latina, né? Porque lá, por exemplo, podia ser, tem toda a Atividade. cara, tem toda a cara de uma paróquiazinha aqui de Minas, ou de outro lugar do Brasil, né? Então, e a gente vê ele ali, né? Então tem vídeo dele cantando com a bandinha, no Fantástico vai entrevistar a banda que tocava com ele na paróquia. Ele cantou hoje no Ângelus também, não sei se antes Eu não, vi. Regina Bonito. Coelho, né? Ele canta também, então ele tem esse ar tímido, esse sorrisinho tímido dele, mas que encanta por isso, né? Por esse ar mais reservado. Gosta de seguir protocolos, completamente diferente do Francisco, né? Ele, inclusive, leu o discurso inicial dele, coisa que não lembro qual foi o último Papa que fez, né? Mas a Mircea explicou isso. Ela falou que Ah, é? provavelmente ele leu porque ele não é tão fluente em italiano. Ah, E seria sim. mais seguro ele se manifestar com o texto lido. Entendi. E com os contatos que ela tem dentro do Vatican News, com certeza essa informação veio de lá. Não, eu já respeitava a Mirticelli antes, agora então eu sei que a informação dela é sempre quente, né? Sempre quentíssima mesmo, né? A gente Mas, conheceu antes da fama, né? sim, né? Nós fomos um passo para ela chegar à fama, né? Nós Foi muito andamos para a bacana. Globo News correr. Exatamente, né? Exatamente. Nós fomos a várzea da Mirticelli, né? E em detalhe, né? Que eu lembro a primeira vez que a gente conversou com a Mirticelli, né? Que a gente gravou com ela, a gente comentava exatamente sobre como a grande mídia brasileira ela não levava tão a fundo assim as questões da Igreja, do Vaticano, né? Porque era sempre, a gente até comentou na outra live, né? Era sempre jornalistas que cobriam, que às vezes faziam um trabalho ok, mas não eram especialistas, né? Então, o Gerson Camarote, ele pode saber muito do Vaticano, mas ele está em Brasília, né? Ele cobre política de forma geral. A Isis Camparini, ela cobre a Europa inteira, né? E a Mirticelli e o Felipe Domingos, que é outro vaticanista que a Globo News também estava usando o tempo todo, ainda está, né? Consultando como referência, são pessoas que estudam o Vaticano, que vivem lá, então tá 24 horas por dia e conhecem um pouco da complexidade que é a igreja, que é muito difícil, né? Eu não sei o Felipe, mas a Mircea é jornalista e é vaticanista. Quer dizer, ela Exatamente. tem essas duas características, né? O Camarote é um jornalista brasileiro que tem amplo acesso aos cardeais brasileiros. Né? Importante a fala dele, né? A gente não desconsidera. A Mircea é especialista em Vaticano, né? E é jornalista, então ela tem esses dois lados aí, né? Acabou de defender o doutorado dela sobre isso lá em História Roma, da né? igreja, na Gregoriana. Exatamente. Muito bacana Então, mesmo. mas voltando a essa questão da eleição, né, da escolha de Prévôt, é muito interessante. Eu vi, né, todo esse movimento, que é aquela que eu estava falando, né? Ninguém esperava, só a Merticelli falou que da possibilidade dele ser eleito, né? E o que é tradicional, né? E parece assim, na eleição de Francisco, eu achei assim, não, os caras guardaram o nome, e foi, né? Guardaram o nome, o movimento, pô, vamos guardar o nome para não queimar, né? Mas eu acho que no caso do Prévôt, embora não era tão imprevisível assim, que a Mestre comenta, eu acho que o Espírito Santo fica rindo da nossa cara, sabe? Assim, porque essa coisa da eleição do Papa
é muito engraçado, porque é uma eleição política e é uma eleição espiritual. Ela não é só espiritual, ela é espiritual e política. Política no sentido de partidos ou grupos de opiniões, de homens decidindo uma coisa, por enquanto só homens, né? Em breve deve ter mulheres também, e eu estou dizendo isso porque, para quem entenda, na Bíblia existem diaconisas, né? Está lá citado na Bíblia diaconisas. E você falou a questão do respeito de Francisco a Bento XVI. Eu ouvi ontem, não lembro de qual fonte, de que ele só publica o documento a respeito da bênção poder ser dada a famílias homoafetivas, né? Porque bênção é dado para todo mundo, né? Não é uma cerimônia de casamento. Ele só publica isso após a morte de Bento XVI, por respeito a ele. Olha que interessante. E é possível, e o Papa tentou, o Papa Francisco criou uma comissão para estudar essa questão da diaconia feminina. Para quem não sabe, o diaconato é uma ordem, né? Dentro do sacramento da ordem você tem o diaconato e você tem o sacerdócio. Eu não me lembro como é que se o bispo é uma terceira fase. Sim. É São três fases da ordem: o diaconato, o sacerdócio, né, o presbiterato, que são os padres, e os bispos. Então, o cardeal e o papa, eles não têm ordens superiores, eles são todos bispos, né, com cargos especiais. Né? E o papa é o bispo de Roma, que é a unidade da igreja, né? Mas existe na Bíblia diaconisas, mulheres diáconas, né? Então, se existe na Bíblia, né, não é uma coisa que se via como impossível de acontecer, e é um passo, né? Não entrando no debate aqui sobre sacerdócio feminino, mas uma coisa a gente pode falar, e é isso que eu acho bonito que o Francisco fez. Ele abriu portas e janelas. Então, quando ele fala assim, a igreja precisa ter mais a voz feminina, não só uma voz subalterna, não só uma voz das freiras que ajudam, que servem, não, uma voz de autoridade. E ele nomeia uma mulher para a Sagrada Congregação dos Religiosos. Mudou os nomes, né? Era a Sagrada Congregação. O dicastério dos religiosos, que era ocupado pelo meu candidato a Papa Eterno, Dom João Braz Avis, que não foi eleito novamente, e eu acho que não vai ser eleito Papa, mas é uma pessoa que eu tenho uma simpatia tremenda. E eu não sei se você viu, cara, ele era candidato, viu? Ele tinha ali. A questão era a seguinte: no conclave, eles tinham que. Uma das decisões que os cardeais têm que tomar é o seguinte: a gente vai votar num pontificado de transição, e isso é muito comum na história da igreja, inclusive João 23, que vamos pôr o velhinho lá, ele fica lá uns anos e não vai mexer em nada, né? E aí ele convoca o Concílio Vaticano II. Então, assim, pode-se votar num Papa que já de certa idade, que vai ser uma transição, e não deixou de ser Bento XVI, esse é o caso, né? Embora hoje essa questão da longevidade vai mudar esse esquema, né? E se eles fizessem a opção por um sacerdote de transição, por um cardeal de transição, por um papa de transição, Dom Avis era um forte candidato. Por quê? Ele era de confiança de Bento XVI, ele era de confiança de Francisco. Ele deve ter sido, olha, eu não sei se teve outro cardeal que permaneceu na mesma função nomeada por Bento XVI durante todo o pontificado de Francisco. Eu acho que não teve. Só ele ficou na. Então ele era de confiança de Bento XVI, era de confiança de Francisco, e ele sai desse cargo para que entrasse uma freira, né? Que inclusive foi chamada por engano para o conclave. Mandaram os e-mails, né? Mandaram para a freira, porque ela era superior da congregação, do dicastério, né? Da vida religiosa. Opa, não, ainda não entra, não. Mas assim, aí ficou claro que os cardeais fizeram opção por um papa de longevidade. O Prevost é novo, né? 68 anos, né? Digamos que é novo nessa perspectiva eclesial. Né? Não chega a ser como João Paulo II, que tinha 58 anos, né? E daí a longevidade do seu pontificado, mas o cardeal Prevost de uma idade de que, em situações normais, né, que só Deus sabe, você pode contar aí 15, 20 anos de pontificado, né? Até um tempo maior do que o que foi de Francisco.
Então houve aí essa escolha, né? Se fosse pelo Papa de transição, o Avisa era um bom candidato. Mas, graças a Deus, os cardeais fizeram a escolha também em relação a um pontificado. Que, cara, você falou uma coisa, Gabriel, que eu queria retomar, eu escrevi, né, eu publiquei no perfil aqui, eu escrevi uma série de 13 textos a respeito dos papas, começando no Concílio Vaticano II, chegando a Francisco, e não dá para falar, isso é uma coisa que todo mundo teria que entender, não dá para falar que Francisco fez alguma coisa sem levar em conta os outros papas anteriores. Quem muda a figura do papado é João Paulo II, que viaja, que é o Papa esportista, que esquia na neve, é o Papa que olha no relógio, né? Tem uma foto histórica dele lá, né? Que até a gente usava na renovação, é tempo de evangelizar, é o Papa olhando para o relógio. Então era um Papa que sai daquela pompa romana, né? E Francisco não entraria como Papa, como ele entrou, se não fosse João Paulo II nessa perspectiva. Bento XVI, e você tocou num ponto que eu acho assim, é uma coisa que desde o primeiro momento, eu me lembro de estar assistindo o jornal lá, a hora que deu, que o Papa Bento XVI tinha renunciado, eu estava na casa da minha mãe, em Vitória, e eu me lembro, o cara falou assim, gente, ele abriu mão do poder, não existe isso, poder as pessoas não abrem mão, ninguém abre mão do poder, em relação, dentro de uma sala de aula, né? Oi, Paty está lembrando aí, João Paulo II é o Papa Pop, exatamente, né? A música é pro campo, o Papa era pop mesmo, né? Que essa música vai ter que mudar agora, né? O Papa é Bob. O Papa o Papa é Bob. O Papa é Bob, exatamente, né? O Papa é Bob. Mas continua, vai. Vai lá. E aí, não dá para... Assim, eu me lembro do choque, mas não é o choque, o Papa renunciou. Não, ele abriu mão de poder. O cara deixou de ser Papa. E uma figura, assim, e era uma figura muito forte, teologicamente, né? Vai ser considerado em algum momento o doutor da igreja pela sua produção, pela coisa fantástica, ele escreveu coisas maravilhosas, e ele vê que não dá conta. Isso é revolucionário. Alguém falou assim, gente, o que o Papa Bento XVI fez foi revolucionário. Ele renunciou. Aí você fala assim, não, mas pensa isso, entendeu? A pessoa está na figura de Papa, que é uma figura sagrada, uma figura mitificada, né? Dentro do aspecto de e tal. Ele abre mão daquilo. Não, eu não vou ser mais Papa, né? Ao renunciar, né, a essa condição, a Paty está comentando, tô achando engraçado as pessoas falando que o novo Papa parece seu Antônio. Exatamente, seu Antônio que mora na Tijuca, parece mesmo. Ele, até porque ele tem um perfil, né, Paty, que é assim, ele tem uma origem, os bisavós negros, vindos do Haiti, né? Então tem toda uma trajetória assim de uma bem latino-americano, né? E mistura tudo. E eu volto no que eu estava falando, só para completar, que eu gostei muito do Vatican News, né, publicando, que é o segundo Papa americano, agora da parte norte do continente. Que delícia, viu? Que delícia. Mas então, o Papa Bento XVI, ao renunciar, ele faz uma revolução. É o que o Sérgio Katz fala no texto que eu estava citando há pouco. É uma revolução, né? E não haveria Francisco sem a renúncia de Bento XVI. Porque a renúncia de Bento XVI é a decretação do fracasso do modelo como o Vaticano estava naquele momento. E é isso mesmo. Com todas as letras é isso mesmo. O modelo que o Vaticano se encontrava naquele momento estava fracassado. E só completando, Gabriel, uma coisa que você falou, né? Na verdade, o declínio físico de João Paulo II é de 10 anos. E para mim, cada dia que passa, fica mais claro que esse foi um grande problema para a igreja. O Sérgio Katz coloca uma coisa no texto que ele como francês, né? Ele fala uma coisa que eu nunca tinha pensado. Imagina, Gabriel, que você, sendo francês, um papa, fosse responsável pelo fim da Guerra Fria. Como é que você ia se sentir? Cara, tinha uma bomba aqui pendurada na minha cabeça que não tem mais. Nós, brasileiros, a imprensa, a igreja, o povo, fala de João Paulo II sempre naquela coisa, ele calou a teologia de libertação, não sei o que e tal.
Eu conheci a teologia da libertação por dentro, eu publiquei texto sobre isso lá. Então, assim, uma coisa muito bonita. Você fala de Dom Helder Câmara, você fala de Pedro Casaldáliga, você fala lá Dom de Paulo A. Dom Luciano, Dom Paulo. Cara, mas tinha umas coisas na teologia da libertação, que eu não estou falando nem da teologia, não, marxista. Não, não. Tinha uma coisa moralista, uma coisa. Boa tarde, Aparecida. Um abraço. O pessoal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, junto com o Gabriel. Gabriel tá em Juiz de Fora também. Tinha uma coisa de libertação de encher o saco. A verdade é essa. Pô, era chato. Não é uma coisa de agregar, de colher. Era briga. Isso não. E é um fato. Eu podia contar N casos que eu vivi na pele. Entendeu? Então, assim. Então, a gente lembra de João Paulo II, o silêncio obsequioso ao Boff, porque o Boff não cumpriu o combinado de não dar entrevista, foi por isso que ele sofreu a censura. A censura dele, do Boff, não foi pela teologia, a censura dele foi que eles combinaram, não tem entrevista, ok? O Boff sai da entrevista. Aí, tá bom, você deu entrevista? Então, beleza, 1 ano e meio de silêncio. E você sabe quem passou 1 ano e meio de silêncio, ou mais de 1 ano e meio de silêncio? Padre Quevedo, jesuíta, que ia nos programas de televisão, e era muito, assim, teólogo muito bom, mas era muito espetaculoso o Padre Quevedo, né? E ele tinha uma teologia muito interessante, ele tinha algumas coisas e tal, que entrava em choque, aí tomou um silêncio obsequioso, e ele ficou de boa. Não, vou ouvir a igreja. Então, o problema com o Boff é outra história. E a gente ficou muito marcado por isso, e até meio injusto com o João Paulo II, porque o João Paulo II ele acabou com a Guerra Fria. Ele participou ativamente daquilo. Agora, os 10 últimos anos, o que acontece? Os 10 últimos anos do pontificado dele, você tem a Cúria dominando. E a Cúria vai... E aí, cara, não adianta. É dinheiro, é poder, e como diz o Santini, quando não se é pobre, não se é obediente, não vai ser casto. E a coisa foi, entra Bento XVI, começa a mexer naquilo, e ele mexe. Uma das primeiras medidas que ele toma é mandar o padre Marcial Marcel para o silêncio obsequioso, que ele não vai cumprir. Uma das figuras mais pérfidas, mais terríveis da história da Igreja moderna. Depois vocês pesquisam a loucura que esse homem foi, que tinha força no pontificado de João Paulo II. Por quê? Porque o Papa estava enfraquecido. E é por isso que Bento XVI anuncia que, opa, de novo não, eu não vou... Porque o Bento XVI sofreu vendo o que estava acontecendo na igreja na doença de João Paulo II. Ele falou, não, de novo não, eu não dou conta. Ele abdica, como você disse, assume uma postura e abre para Francisco, e o Francisco vem fazer o que tinha que ser feito. Né? E aí que tá legal, o Leão XIV não vai fazer o que o Francisco fez, porque não precisa, o Francisco já fez, agora ele vai para frente. Entendeu? E é uma outra dimensão. Comenta aí, Gabriel. Eu estou leonizado, tá? Paciência comigo hoje. Sim, tá. Verdadeiro Simba, né? Dá um beijo para minha mãe, que acabou de entrar aqui. No Dia das Mães, esse orgulho de ter ela com a gente aqui. A parte do comentário, que eu achei bacana, ela falou, olha, achei de muita humildade, de verdade, do Papa Bento abdicar de poder, e tem a ver com o que você falou. E eu nem simpatizava muito com ele. Um Bento, ele tinha cara de alemão bravo e ranzinza. Parecia pastor alemão, né? Não um cardeal católico, né? Mas sabe o que é interessante, essa cara do Bento, Paty? Eu acho que está muito mais ligado à timidez dele do que... Porque se você for ver muitas das imagens dele, assim, por exemplo, toda vez que ele encontrava com Francisco, ele abria um sorriso de orelha a orelha, sabe? Você vê as imagens dele no Brasil, como é que ele ficou feliz vindo no Brasil, assim, acho que foi... E foi interessante que depois ele confidenciou para acho que o Silvonei José, da Rádio Vaticano, né? Ele falou que o Silvonei é brasileiro, trabalha no Vaticano, e ele falou que ouviu do Bento XVI, olha, quando eu fui no Brasil, vocês brasileiros me ensinaram a sorrir, né? E ele ficou realmente muito encantado quando ele veio aqui no Brasil e se soltou um pouco mais, assim, ficou um pouco mais simpático. E ele tinha um lado muito simpático, assim, muito tenro também, né? Que às vezes ele não transparecia tanto, que ele nunca foi uma figura midiática, né? Que nem o João Paulo II, que nem o Francisco foi também, que a câmera adora, assim, né? Então, nem era tão bonito assim o Bento XVI, né? A aparência dele.
mas ele tinha esse lado mais tenro, mais humilde também, assim, né? Que era muito bacana, né? A Rapaz, você partir do falou uma momento... coisa interessante, viu? O João Paulo II, Bergoglio e o Prevost, eles eram bonitões na infância. O Ratzinger não era, não, cara. Às vezes era isso, né? Pode ser também, né? Ele não, ele... E tem um detalhe do Bento, do Ratzinger. Ele não gostava, você falou da renúncia, como é que alguém abre mão do poder, ele não gostava disso. Ele nunca gostou, ele não queria ser bispo, não queria ser cardeal, não queria ser prefeito da congregação. E ele falava que pediu várias vezes para João Paulo II. Fala, olha, eu quero renunciar, eu quero voltar a ser professor, eu quero dar aula na minha faculdade, eu estou cansado de trabalhar na cura, eu estou cansado. E o João Paulo II negava, negava. Aí ele, tem uma vez que ele chegou, o João Paulo falou, nem adianta pedir, que você vai ficar aqui até o fim. E ficou até depois, né? A festa acabou, e ele ficou arrumando a bagunça da festa ainda. Ele não queria, ele gostava de ser o professorzinho ali, né? E ele não queria ser papa, inclusive. Isso ele deixou muito claro, ele foi por obediência, e talvez isso tenha ajudado um pouco ele a abrir mão disso tudo, quando ele viu que era hora de renunciar, né? Ele ficou quietinho no canto dele lá, né? Em Castelo Gandolfo, recluso, mas foi uma figura muito, muito interessante, né? Teve uns cardeais que tentaram chamar ele para uma briga, ele abriu, ele não É, foi, né? é, Foi difícil. Aliás, rapaz, assim, olhando para trás, né? Até nisso eu acho que vai ser mais fácil para o Trevor também, porque o padre outro dia lá em Nova Odessa, na missa, estava falando que o apelido interno de Francisco na igreja era de Papa Teflon, né? Que nada grudava, né? Chamava ele de Papa herege, Papa comunista, Papa não sei o quê, globalista e tal. E é uma estratégia que não vai colar. Porque, assim, é o que eu falei, outra coisa que eu postei essa semana, né? Ontem, aliás, né? Algumas pessoas poderiam olhar certas falas de Francisco como ou atitudes como carisma pessoal. Ah, não, ele é simples porque ele é simples, né? Ah, ele fala dos pobres porque ele gosta disso. Aí entra um outro papa que vai numa linha análoga, ele não precisa ser igual, mas tem uma mesma postura, é da mesma escola, vamos falar que é da mesma espiritualidade, você fala assim, opa, né? Então não é uma coisa que o Espírito Santo está falando na igreja hoje. E é isso que me chama a atenção. Porque teve um monte de gente rezando o papado todo de Francisco, rezando para Nossa Senhora da Boa Morte. Um monte de gente. Ah, Nossa Senhora da Boa Morte, lembra de Francisco. rezando pela conversão dele, né? Não, como dizia um conhecido meu, que eu não vou falar porque não era sobre o Papa que ele falava isso, né? Ele dizia, ó, você reza pela conversão da pessoa, né? Mas você reza para Nossa Senhora da Boa Viagem. Ele era de Belo Horizonte, né? Padroeiro. Que ou ele fala sobre o padre, ou o padre se converte, ou ele muda de paróquia, ou ele morre, né? Então, de muita gente rezava, sabe? Era isso, o clima estava esse. É uma coisa absurda falar isso, mas o clima de ódio era esse. E agora que vai ter? Todo papa que vai aparecer vai ter que vir com a mesma ladainha? Não cola. E assim, rapaz, eu acho que essa semana, essas últimas semanas, né? Mas essa semana foi, sabe, foi um desabrochar de uma força, sabe? Uma coisa louca. É um negócio assim, a Igreja Católica diz a lenda, eu digo diz a lenda porque eu procurei esse texto e não achei, mas eu ouvi essa história, mais de uma fonte, que antes da eleição de Francisco, Leonardo Boff teria, que diga-se passagem, eu não gosto de Leonardo Boff, tá, gente? Só para contextualizar. Mas vamos lá. O Leonardo Boff teria dito assim, a Igreja Católica vai ter um novo Papa chamado Francisco, isso foi antes da eleição. E ele vai mudar tudo. Mas ele partia de uma certa lógica, porque o Papa tem um poder, porque ele é um rei absolutista, né, de certa forma. Ele tem um poder que ele pode mudar a direção da igreja. E foi o que aconteceu, né? E assim, e é a questão do chamado, a simplicidade, uma igreja não pomposa, uma igreja acolhedora, uma igreja que a liturgia não seja mais importante que as pessoas. Não é que a liturgia não é importante, não é esse o ponto. Mas assim, a gente entrou na igreja no Brasil, a gente entrou, né,
por vários fatores, que não vem ao caso agora, numa linha do tipo assim, você tem que, se você fala, eu não estou dizendo faz, não, se você fala do social, já parece que é uma coisa assim, não, isso não é função da igreja. E usam até uma coisa um documento de Bento XVI, manipulam, né? De falar, não, que a igreja não é uma ONG. Sim, a igreja não é uma ONG, mas a igreja é testemunho, e o testemunho tem que ser concreto, não é um testemunho. A Paty está nos lembrando aqui do ódio, a perseguição que o nosso querido, que virou até assim, uma referência, o padre Júlio Lancelotti, né? Ela comentando, fico boquiaberta que toda vez que um deles se aproxima mais, né, do que Jesus pregava, tipo Francisco, o padre, né, chama o padre Júlio de comunista, né? E a perseguição ao padre Júlio e a perseguição ao padre Júlio é uma das coisas mais covardes e absurdas que eu vejo, entendeu? E é um exemplo. Mas assim, não é que todo padre tem que ser igual ao padre Júlio. Não acho. Não é, eu ia até comentar isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, não gosto do padre, porque o padre não prega bem, mas ele atende confissão bem, ele acolhe o povo bem. Não, ele prega bem, mas não gosta de como. Cada um tem seu carisma. E isso vai acontecer com o Papa, isso acontece com os padres, né? E detalhe, uma observação. Mas tem que ser testemunho. Oi, Gabriel? Sim. Não, o detalhe que o próprio padre Júlio fez isso quando ele foi encontrar com o Frei Gilson. Você viu que imagem bacana, assim, né? Dentro daquela polêmica toda, que estavam querendo colocar um contra o outro, né? E aí o padre Júlio falou, não, foi lá e falou, olha, o que nos une é muito maior que nos separa, a gente tem nossas divergências, mas somos todos sacerdotes católicos, né? Cada um com a sua missão. Achei muito bonito, né? Muito profundo isso, né? Isso que o padre Júlio pregou. E eu concordo muito com você, Paty. É assustador o momento que a gente está, porque eu acho, primeiro assim, é um momento irônico, porque a gente, quando estuda sociologia, estuda essas coisas assim eu lembro na faculdade, no mestrado, eu via muito isso, do conservadorismo, das coisas moralistas virem como imposição de poder, né? Então, sempre tem uns autores, acho que Foucault, tem vários autores que falam que a igreja, que ela controlaria as pessoas através do moralismo, do poder, das restrições fortes, né? Para você ter um poder ali. E a gente está vivendo uma época que parece que é o contrário, que o alto clero da igreja está mais aberto, muito menos moralista, e as pessoas estão querendo moralismos. O povo, pelo menos aqui no Brasil, está assim, sabe? Você vê o povo, os leigos muito mais conservadores, muito mais fechados do que a gente está vendo o clero, né? E a prova disso é que, segundo o cardeal Ablamute, lá, o que fala demais, falou que foram mais de 100 votos para o Papa Leão, né? Então, quer dizer que a igreja, pelo menos o alto clero, está muito antenada com essa linha de mais acolhimento, mais abertura, mas as pessoas parecem ter necessidade de algo assim muito rígido. E mais do que rígido, mais que moralista, algo muitas vezes covarde, como você está dizendo, assim, de atacar ferozmente quem exatamente prega a verdade do evangelho, né? Porque o que o padre Júlio faz é isso. Engraçado que o padre Júlio, ele nem faz um trabalho de teologia da libertação, porque nem faz um trabalho tão político assim, porque um trabalho mais político seria uma coisa que modificasse mais a estrutura da sociedade. Ele só faz aquilo que Jesus falou, de você dar atenção para o pobre, dar atenção para o excluído ali, acolher ele, dar um mínimo de dignidade para aquelas pessoas, né? Que é as mesmas obras de caridade que devia tantas pessoas fazendo, né? Irmã Dulce, Santa Maria Teresa de Calcutá, então coisa muito cristã e que tem nada a ver com o comunismo, né? O comunismo às vezes vai até na contramão disso, que ele acha que é assistencialismo e tal, né? Então, assim, a explicação é essa, que são pessoas que querem tanto distorcer a parte falando, um trabalho para o Júlio de base, né? E são pessoas que às vezes querem tanto distorcer o cristianismo, né? Distorcer o que é óbvio que Jesus falou, mas que incomoda demais, né? Que eles, enfim,
o que resta para eles atacar todo mundo que fala isso. E não só o Padre Júlio, o Papa Francisco foi extremamente atacado. Você olhava. Agora, claro, depois da morte, o pessoal fica um pouquinho mais discreto, mas você olhava a conta do Twitter em português do Padre Júlio, do Papa Francisco, era. Nossa, dava um mal-estar gigantesco nos comentários, né? É claro que Eu tinha muito. acabava divertindo, Gabriel, porque era muito absurdo, viu? Era muito absurdo. Sim, mas Pô, por querendo outro ensinar o lado. Papa, né? Por outro llum, era muito triste você ver o ódio, né? Você se deparar com o ódio das pessoas é algo que mexe com a gente, né? E um ódio Sim. gratuito, porque simplesmente está fazendo um papel dela de falar a verdade, né? Mas foi preciso que eu falava a verdade que incomodava muito, né? Assim como o evangelho, assim, você lê Jesus falando, você lê aquilo te incomoda, né? Aquilo tem que mexer com você. É claro que dá paz e tal, mas e o Papa Francisco era assim, ele te dava aquela alegria, aquele envolvimento, mas ele às vezes cutucava na ferida que você, opa, ele pegou lá no fundo mesmo, né? Você ia comentar? Não, e só que é o seguinte, aí vem um cardeal peruano de origem dos Estados Unidos que escolhe o nome de Leão XIV em homenagem a Leão XIII, que é o fundador da sistematização. Ele não é o fundador da doutrina social da igreja, mas ele é o fundador da sistematização da doutrina social da igreja nos tempos pós-revolução industrial. E que na primeira homilia dele fala sobre o risco que a inteligência artificial traz contra o trabalho do ser humano, né? Contra a dignidade humana. Quer dizer, se preparem para xingar o Papa de comunista, porque ele está vindo para falar sobre isso, sobre Exatamente. as relações. Porque se a gente olhar bem, Francisco, ele falou, mas o barulho que ele causava não era em torno das relações de trabalho. Ele falava das relações, da questão. Assim, não é que ele não falava, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sou filho de Francisco, né? Mas, assim, não era o ponto central. O ponto central dele era a igreja em saída em direção da periferia, das periferias existenciais, usando um termo que o Padre Luiz trouxe para nós aí nos Filhos de Francisco, que é o termo usado pelo Papa Francisco. Mas nesse ponto, ele não era, o ponto central dele não era a questão das relações de trabalho na sociedade contemporânea. E o Papa Leão XIV chegou dizendo que esse é o ponto que ele vai falar. Ele escolhe o nome em função disso. Porque nós estamos correndo o risco, e isso não é muito claro para todo mundo, de um problema seríssimo a nível mundial com a entrada da inteligência artificial. Porque se a inteligência artificial vai fazer o trabalho, se calcula aí que nós vamos ter 200 milhões de pessoas desempregadas no mundo nos próximos anos. E o que ela faz, a inteligência artificial vai fazer. Embora o termo inteligência artificial ele é um termo marqueteiro, porque não existe ainda inteligência artificial propriamente dito, né? No sentido do termo, esse nome é um nome de marketing, ele não é um nome. Ah, mas eu coloquei lá inteligência artificial, o jornal disse, inclusive o jornal disse que a inteligência artificial previu que o próximo Papa ia ser como é que era o secretário de Estado? Esqueci o nome dele. O Italiano. Parolin. A inteligência artificial a manchete do Globo lá, né? Do G1, né? Ou do UOL, um dos dois. A inteligência artificial prevê que o cardeal Parolin. Que é essa chamada inteligência artificial, ele lê as notícias em velocidade ultraprocessada e fala, não, estão dizendo isso aqui, né? Eu não vou falar mulher porque seria questão de gênero. É um homem fofoqueiro que ouviu o galo cantar em algum lugar e soltou. O que nós chamamos de inteligência artificial basicamente é isso. Sai com erros grotescos. Mas isso vai aprimorar e nos próximos anos a gente vai ter uma mudança disso. E o Papa chega dizendo, colocando o dedo nessa ferida. Escolhe o nome. Então é um Papa que vem da periferia do mundo, que é a América Latina, da periferia do Peru,
porque ele não era de Lima, ele não era bispo de Lima, ele era bispo na periferia do Pereira, como se fosse um bispo lá né, de Crateús, de uma cidade, de um bispado no Nordeste brasileiro, né? E ele chega em Roma colocando esses pontos, né? Então, realmente, e eu fico me perguntando, tá, Paty, tá, Gabriel, o pessoal em geral fica me perguntando, o que esse pessoal vai arrumar de ficar fingindo que é católico sem ouvir o Papa? Entendeu? Vai para o segundo pontificado fingindo que o Papa não está falando. Não dá, né? Eu imaginei um pouco que isso fosse acontecer, né? Porque o que acontece? A gente tem essa onda ultraconservadora, e é muito importante a gente colocar esse ultraconservador, né? Porque o grande problema não é nem ser conservador, porque, como você diz, e muita gente diz, o fato de ser católico, você é um pouco conservador, você está conservando 2000 anos de tradição, né? Mas o problema é o ultraconservadorismo, que tem várias vertentes, muitas vezes reacionárias mesmo, que é uma onda muito forte que a gente está vivendo, né? E eles, eu acho que tinha mais ou menos 3 vertentes, assim, não sei se você concorda comigo. Tinham os muito radicais, que eram os sede-vacantistas, né, que não aceitavam nada, falavam que não existe Papa, eu sou católico, mas a Santa Sé está vacante, está sem Papa desde o Concílio Vaticano II. Alguns falaram que agora é desde Francisco, enfim, né, esses negacionistas totais. Tinha aqueles que meio escamoteavam, né, falavam assim, não foi bem isso que Francisco quis dizer, veja bem, né? E aí tem muitos vídeos, muitos sites na internet que fazem isso, tentam dar uma maquiada nas coisas que Francisco falava, dizendo que não foi isso que ele falou, na verdade, né? Ô Gabriel, tem padre, desculpa, Gabriel, tem padre que tá careca de fazer esse jogo, viu? Padre leigo careca também, né? Leigo. Mas porque tem padre que ficou careca de fazer esse jogo. Não, mas tem leigo que ficou careca também, não sei se você tá sabendo o que eu tô falando, mas enfim. Certo, verdade. Que faz muito isso, e muita gente acaba, por eles falarem muito bem, usarem muito bem a argumentação, tem gente que acredita, mas não é assim. Outro dia eu vi uma pessoa falando, mas o Francisco não autorizou a bênção a casais gays. Eu mostrei, eu falei, gente, olha aqui, está explícito isso no documento. É claro que não é uma bênção, que nem o sacramento do matrimônio, mas a bênção a casais gays, usa essa palavra casais gays, e as pessoas em negação, enfim, né? E tem uma terceira vertente que eu consigo identificar, de pessoas que admitem que Francisco tem uma linha diferente do que eles pensam, só que eles pensam algo assim, não, isso aí é uma época da igreja que a gente está passando, que não concordo muito, mas vai passar. É temporário. Eu imaginava que não ia ser temporário, né? Eu imaginava que isso ia ter continuidade, como, se Deus quiser, vai ter continuidade por muito tempo. Porque o que a gente está vendo, se a gente for analisar a história recente da igreja, ela está tendo uma mudança que às vezes parece devagar, mas é muito rápida para uma instituição de 2000 anos, né? Porque a gente vê, eu não sei antes, né? Então, talvez, mas desde João 23, pelo menos, você tem muitos primeiros papas que falam alguma coisa. O João 23 foi o primeiro a fazer visitas pastorais a outras paróquias, em Roma, um papa mais assim, um estilo completamente diferente. Eu acho que foi o primeiro que foi no presídio. Exatamente, o primeiro que foi no presídio, que saiu um pouco do Vaticano ali, um papa mais pastoral. Paulo VI foi o primeiro a fazer viagens internacionais, inaugurou isso, né? João Paulo II nem se fala, foi o primeiro a rodar o mundo o tempo todo, o primeiro a que não era italiano, o primeiro, sei lá, milhões de país comunista. Oi? De um país comunista. De país comunista e tal. O primeiro a fazer milhões de coisas, né? Ele realmente teve uma pequena revolução, como você falou, na figura do Papa, do papado. Bento XVI, o primeiro a renunciar. Francisco, o primeiro a ser latino-americano, o primeiro jesuíta, o primeiro diferente em várias coisas também, né? O primeiro a adotar o nome de Francisco, que é altamente significativo. E agora vamos ver quais vão ser os pioneirismos do Papa Leão, né? Além de ser o primeiro nascido nos Estados Unidos, mas acho que tem mais pioneirismos talvez vindo pela frente, né? Porque isso a gente vê na gradualidade uma iniciativa da igreja de ter esse lado mais pastoral
e abandonar algumas coisas que eram tradições, mas que não serviam muito bem, que não eram exatamente ligadas ao evangelho. E aí tem uma coisa que sempre me incomodou demais, um exemplo, né? Que é a tal da sede gestatória, que é um trono, não sei se você sabe. Você vê em figura de papas antigos, tinha um trono que era carregado por homens, por pessoas, né? Que nem às vezes se carrega um caixão. 12 homens enfileirados colocavam uma tábua no ombro assim, e em cima e o Papa sentado num trono, dando tchau para todo mundo, como um rei carregado por escravos. Exatamente assim, né? E é uma figura que você fala, gente, como é que esse cara está seguindo Jesus que entrou em Jerusalém em cima do burrinho, né? Não fazia sentido o Papa ter essa coisa de um rei terreno, de aquela coisa, né, dos subalternos, dos escravos que carregam no ombro, né? Era muito incoerente com a figura evangélica, com a figura de Jesus, assim. E que é uma coisa que foi se perdendo com o tempo também, né? Assim como várias outras coisas, simbólicas ou não, que é muito importante a igreja entender que não é por ser tradicional que é bom e que é fiel ao evangelho, porque às vezes é uma tradição que não vem dos primórdios, né? Uma tradição que vem de menos tempo e que o Francisco fala isso, né? A gente não precisa ter medo de rever as coisas, né? Então, eu acho que a igreja está num processo constante de abertura, não necessariamente só abertura para se adaptar ao mundo atual. Isso é importante, mas não é isso. O mais importante é a abertura para reler o evangelho e ter coragem de falar, olha, isso aqui está seguindo o evangelho, mas isso aqui a gente não está. Então vamos nos adaptar para ficar mais fiéis a Jesus, ao evangelho mesmo, né? Então, eu acho que esse é um caminho que está seguindo, espero que continue seguindo, né, de uma forma muito produtiva, muito abençoada, e que essas pessoas de bom coração, que às vezes têm alguma resistência por entender o que está acontecendo, que se permitam abrir um pouquinho mais o coração para ouvir, né, o que é essa mensagem que os papas já vêm falando aos poucos, né, e que parece que está cada vez mais explícita, né, entender que não é por soar desconfortável para a gente, que é extremamente desconfortável, faz a gente sentir ainda há anos-luz, né, de se dizer um verdadeiro cristão, né, porque a gente vê quanto que a gente tem que evoluir, mas que a gente precisa disso. É muito ruim de ficar acomodado, sabe, nos nossos rituaizinhos, assim, que a gente acha que são suficientes, e rituais não estou falando de liturgia, tá? Estou falando de coisas pessoais que a gente acha que são suficientes para a gente se dizer cristão, né? É preciso não ter medo de ir além, de mergulhar fundo, e nisso o que os papas estão dizendo, acho que são um grande caminho para a gente conseguir seguir nessa linha aí, né? Pois é, Gabriel, eu vejo essa. O Santini costuma, Antônio Carlos Santini, né? Costuma dizer muito que nós fomos muito. Ele dizia isso no tempo de João Paulo II ainda, tá? Que a gente foi muito abençoado, que praticamente todos os papas do século XX, desde Leão XIII, né, que é no final do século XIX, foram papas que foram beatificados ou canonizados, né? Sim. E isso está se tornando mais intenso, né, nos últimos anos, né? E coincide, só que aí tem um detalhe. Essa bênção divina coincide com um fato histórico concreto, que a Miticelli fez questão de enfatizar, né? Ela é estudiosa da história da igreja. Leão XIII foi o primeiro papa não rei, porque em 1870 o Estado papal deixa de existir, porque, para quem não sabe, o Estado papal era metade da Itália, tá? Uhum. O Papa era o rei da Itália, ele não era o rei da Itália, mas ele controlava ali boa parte da Itália. Então, quando há a Revolução, a unificação italiana, em 1870, o Papa se declara preso no Vaticano. Então, e aí só é resolvido em 1930 com a criação do Estado do Vaticano. Então, o que acontece? No momento em que a igreja se separa do poder temporal, nós temos uma elevação espiritual nos próprios papas. Aí você está citando que às vezes são coisas que são simbólicas e que se tornam apegadas e que contradiz o espírito do evangelho. E aí tem um ponto importante que a gente não vai poder ficar muito, que o tempo já estourou.
Sim. que é o seguinte, a grande aspiração do Concílio Vaticano II era essa. Eu citei num dos meus textos, Padre Giovanni Lisa, que já foi citado em alguns podcasts aqui. O Padre Giovanni dizia, ele era um jovem sacerdote que estava com o bispo dele durante o concílio em Roma, né? E que, assim, a loucura que era. João 23 visitando lá o presídio e tal, e aí, de repente, o Papa está no meio da rua e todo mundo indo atrás, que era nosso Papa aqui. E essa era a grande aspiração do concílio. Que tinha questão da sinodalidade também, havia uma coisa assim, que foi interrompida, e na igreja alguns momentos viram décadas às vezes, né? Que, como eu digo, eu repito, eu debito muito esse problema aos anos do enfraquecimento de João Paulo II quanto à saúde dele. Por quê? Porque a grande marca, que era para ser a grande marca do pontificado de João Paulo II, inclusive ele pensou em renunciar exatamente após isso, foi o jubileu do ano 2000. E o jubileu do ano 2000, não haveria Francisco sem o jubileu do ano 2000, em que a igreja, enquanto a gente via catequistas católicos brasileiros na mídia católica dizendo, não, a Idade Média não foi tão ruim assim, não. Não, a gente tem que entender que a escravidão... Não! Falam isso até hoje demais, né? A igreja errou. Foi pecado da igreja, dos filhos da igreja. Os filhos da igreja deram contra-testemunho, serviram à morte. Cara, João Paulo II escancarou a necessidade de conversão histórica da igreja. E não era pouca coisa. E só não foi mais porque os cardeais não deixaram. Tem esse detalhe aí. Então, assim... Detalhe, quem ajudou ele a preparar o documento foi o Ratzinger, né? Sim. Ao contrário, a Comissão Teológica Nacional, liderada pelo Ratzinger, né, que fez um documento específico sobre isso. Então, ao contrário do que a gente ouve na mídia, determinados líderes brasileiros, católicos, não, porque o Papa João Paulo II foi conservador, foi contra o Espírito Concílio. Calma lá. Calma lá. Ele segurou algumas coisas, sim, mas você tem um contexto, e esse contexto de renovação chega com Bento XVI, que vai... Ele entra em choque forte com problemas que estavam ali, e aí a história nós já contamos o resto. Tá? Muitas pessoas perguntaram, né, Gabriel? E agora, filhos de Francisco vai virar Simba, né? Filhos do Rei Leão? Como é que é o negócio? Então a gente vai ter um episódio para contar isso, né? O próximo, né? A gente... Vamos fazer uma gravação, a última não gravação. Não conta nada, não dá spoiler, não. Tem que deixar o pessoal... A gente já falou um pouco na última live, né? Sim. Já falamos um pouco, né? Mas, enfim, a gente já tem um tempo, né? Que a gente não alimenta o podcast, né? E por uma série de fatores, né? Então, é óbvio que o caminho natural nosso seria, né, ser filho de leão e por aí vai, né? Independente de quem fosse o Papa, a gente não está aqui para escolher Papa, né? E a gente está para... Não somos sommelier de Papa. Não somos sommelier de Papa. E a gente já explicou o intuito de Filho de Francisco, né, porque isso surgiu, foi numa época exatamente que ele estava sendo muito atacado, por dizer a verdade, né? E agora vamos rezar pelo que vem com o Papa Leão, que talvez aconteça a mesma coisa, né? Mas, enfim, a gente está finalizando ainda, decidindo o que vai ser do nosso futuro, enquanto filhos de Francisco, enquanto esse espaço aqui, né, digital, de conversa, né, sobre esses temas todos. Mas a gente vai lançar um episódio depois. Vamos ver o que vem também, né? Estamos em oração. 3 coisinhas, Gabriel. Eu queria falar antes de fechar. Ninguém precisa ficar preocupado de pensar assim, eu vou ter que amar o Papa Leão igual eu amei Papa Francisco. Não é assim que funciona. A gente ama as pessoas pelo que elas são. Francisco representou muito na minha vida, né? A nível pessoal. O que não pode acontecer é a gente ser sommelier de Papa, né? Um abraço, Aparecida. Que bom que você está conosco. Dá um beijo a todo mundo aí. Então, assim, a gente a gente
o que a gente tem que entender é que a gente pode, igual o padre na paróquia, você pode gostar do padre, mais um, aí vem o outro, você não gosta tanto e tal, mas ele é o padre, ele é o papa. Então, a relação que a gente estabelece com as pessoas são únicas e irrepetíveis. A relação que vamos ter com Leão XIV vai se construir a partir de agora. E então todo mundo fica tranquilo quanto a isso. Ah, mas gostava mais do outro papa. Não, tem isso. Tem e não tem. Ou seja, você pode gostar mais, mas não quer dizer que você não vai tê-lo como aquela pessoa cujo ministério centraliza a unidade da igreja. E esse é o ponto importante da figura do Papa. Primeira coisa. Segunda coisa, Gabriel citou que a gente, né, ficou muito tempo sem alimentar o podcast, e isso se deveu, entre outras coisas, no último ano, que eu estou num tratamento oncológico. E o tratamento oncológico ainda não acabou, vocês ficam vendo essa cara coradinha aqui, né? Não imagina, né? Mas é um tratamento oncológico, já passei por químio, já passei por rádio, e provavelmente vou entrar em cirurgia. E algumas pessoas que estão aí nos acompanhando já sabem disso. E muitas pessoas se ofereceram para me ajudar, porque a cirurgia vai por ser robótica, vai ser particular, enfim, né? A gente vai operar e deixa um rim, né? Deixa um rim no hospital também para pagar. E muitas pessoas se ofereceram para ajudar. Em função disso, na quarta-feira, não vou dar o spoiler, mas na quarta-feira, nas nossas redes sociais, seja do Filho de Francisco, na minha, Gabriel também, nós vamos falar sobre como você vai poder me ajudar nesse momento e o que você vai ganhar com isso. Mas eu não vou falar, tá bom? Não vou contar mais não. Vou deixar ainda, porque eu não sei quem vai ganhar, mas eu acho que o maior prêmio vai ser poder contribuir com você, né, Luiz? Assim, exato, lógico, com certeza. E a última coisa que Então, quarta-feira é o dia, tá? Que a gente vai trazer as redes sociais. E a última coisa que eu queria falar, Gabriel, é o seguinte. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos 4 times que têm o leão como símbolo. O Fortaleza, o Mirassol, o Vitória e o Sport Recife. Ok? 4 times. Ontem, Fortaleza goleou. O Mirassol ganhou do Corinthians. O Mirassol estava lá em último, os mais mal colocados. E o Vitória virou em cima do Vasco no último minuto. Então, os 3 leões ganharam ontem. Hoje, o Sport ia jogar. E o pessoal falou assim, não, se o Sport ganhar, eu vou achar que o Papa está influenciando o Campeonato Brasileiro. E aí o que aconteceu? O Cruzeiro ganhou do Sport. Mas, rapaz... Como é que tá? Não, pera um pouquinho. O negócio é o seguinte. A cruz é maior que o Papa. Lógico que o Cruzeiro ia ganhar do Leão. É lógico. Mas é claro, não tem cabimento achar que a cruz ia perder para o Leão. Então, a verdade é que os times leônicos, ou leoninos, melhor dizendo, estão em alta também no futebol brasileiro, como no Vaticano, lembrando que quando o Papa Francisco chega a Papa, o time dele, o San Lorenzo del Magro, que era um time ridicularizado na Argentina, porque não tinha Libertadores, no ano seguinte foi campeão da Libertadores. E a Argentina foi campeão do mundo depois de muito tempo, sendo que quando Bento XVI foi Papa, a Alemanha também foi campeã do mundo. Então, sabe o que isso significa? Nada, diria o Tadeu Schmidt, mas pelo menos mostra que tem muitas coisas acontecendo na nossa volta. Eu lembro do Fluminense, que adorava o João Paulo II, né? O Fluminense tem um canto, né? A bênção João de Deus, que foi feito por um torcedor tricolor, e que quando o time está no desespero, eles começam a cantar e o time vira. Pedindo intercessão, João Paulo II. Gabriel, muito bom ser filho de Francisco com você. Estamos leonizados, né? Estamos leonizados. Temos o próximo episódio está imperdível, né? Vai ser gravado, teremos convidados especialíssimos. E quarta-feira tem mais nas nossas redes sociais. Como é que você vai poder estar comigo nesse momento, tá bom? Além da sua oração, claro, da oração de todo mundo. Tá certo? Isso.
Mandando um beijo para a Paty, ela até cumprimentou minha mãe nos comentários, falou: parabéns, mãe do Biel. E ela também é mãe do Biel, que o filho dela também se chama Gabriel. Parabéns Ah, para você, então. feliz das mães, Paty. Parabéns a todas as mães que estão aí com a gente, ouvindo. Sejam muito abençoados nesse dia. Bom, Parabéns a todas as mães, as que se tornam mães ao exercer uma maternidade não direta, né? Todas aquelas que trazem esse aspecto, que é um aspecto feminino único, né? Irrepetível e que a igreja precisa tanto, porque a igreja também, ela é mãe. Um abraço, Gabriel. Até a próxima. até a próxima. Vou pegar a estrada para Nova Odessa agora. Salva aí o episódio para a gente baixar depois aí para o Spotify, Tá. para o pessoal Você acompanhar. salvo, você que abriu a live. Eu é que salvo, olha só, é mesmo. Tomara que eu não perca esse episódio, senão a gente grava de novo. Um abraço, amigo. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todo mundo aí que está conosco.